Área. Bom, meu nome é Gabriela Augusto, eu sou mulher, trans, negra, e eu sou diretora e fundadora da Transcendemos Consultoria, que é uma empresa que ajuda outras empresas a se tornarem mais inclusivas. E também, de outro lado, apoia talentos de grupos subrepresentados a se desenvolverem profissionalmente. Maravilha, Gabriela, bem-vinda. Deixa eu te perguntar uma coisa. O- Antes de entrar em detalhes sobre o seu trabalho, o que que você acha que tem em você, assim? O que que é seu? Quando você olha a sua história e você fala, é isso que me faz fazer o que eu faço hoje. Hum, eu acho que eu sou uma pessoa persistente e uma pessoa. hum, Pode ser clichê falar, né? Detalhista, perfeccionista. Eu acho que é muito clichê falar perfeccionista, mas eu só aceito fazer algo se eu posso fazer bem. Então, se eu fosse dizer, pensar no motivo, né? Do porquê que eu tô aqui, porquê que eu cheguei até aqui, acho que eu diria, falaria em persistência, falaria em qualidade de entrega, talvez. E aí, quando a gente pensa em diversidade, que é o seu principal trabalho, assim, o seu caminho, o que que é seu aí nesse trabalho, assim? O que que você traz, o que que é bem pessoal seu? Bom, eu acho que eu botei muito de mim na empresa, na Transcendemos, sabe? Eu acho que dá para sentir isso. Acho que quando as pessoas entram no site da Transcendemos, elas percebem uma energia boa, uma mais do que energia, assim, eu não sou dessas pessoas que costumam abordar esse assunto dessa maneira, mas eu acho que as pessoas sentem que eu botei muito de mim e, e que isso não é um trabalho feito só por fazer, assim, eu acho que tem um propósito muito forte por trás dele, sabe? Eu acho que as pessoas acabam entendendo isso e acabam confiando na Transcendemos, confiando no projeto em si. E me conta um pouquinho do trabalho, então. Como que é esse trabalho hoje? Como é o trabalho da Transcendemos e como que é o seu trabalho especificamente? Bom, eu sou a diretora da Transcendemos, então, assim, lá atrás eu comecei com um trabalho, assim, de porta em porta de empresas aqui de São Paulo, sabe? Foi bem devagar mesmo, assim, eu não tinha visibilidade, não tinha autoridade, eu tinha só um propósito. Mas na medida em que eu fui apoiando empresas em seus projetos de diversidade e inclusão, a minha demanda foi aumentando cada vez mais. Foi aí que eu consolidei a Transcendemos como uma empresa de consultoria em diversidade e trouxe outras pessoas para trabalhar comigo. Então hoje eu tenho um time aqui que me apoia, que me dá suporte em todas as atividades da Transcendemos. E o nosso core business é pensar em planejamento estratégico de D&I em empresas dos mais variados segmentos. Então, como que a gente implementa, levanta dados, né? Entende primeiro quais são os desafios e a partir desse entendimento dos desafios a gente pensa num plano. Então, o que que a gente faz em comunicação interna, externa, governança de grupos de afinidade, comitê de diversidade, employer branding, contratação. A gente tem apoiado empresas nessas frentes, mas também apoiando pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas com deficiência, em suas jornadas de desenvolvimento profissional. Então, acho que no nosso dia a dia, a Transcendemos faz isso, e eu estou à frente dessas funções, assim, ajudando, fazendo com que isso seja feito de uma forma que realmente gere impacto positivo na vida das pessoas. E então é interessante porque você trabalha diretamente com pessoas, né, e ao mesmo tempo com empresas assim, que é feita de pessoas, né? E aí, quando você
desenvolveu esse trabalho, começou e tal, como que isso mudou a sua visão, assim, do mundo? Bom, assim, antes da Transcendemos, eu acho que eu tinha uma pegada muito mais ligada a prever, a, a estudar e às vezes eu tinha medo de colocar as coisas em prática, sabe? E aí com a Transcendemos, eu mudei um pouco meu mindset, eu passei a acreditar mais no poder da experimentação. E mais do que da experimentação, ouvir as pessoas, sabe? Porque eu acho que no começo eu tinha uma coisa de pensar na solução, pensar no remédio, o que a gente deve implementar aqui, o que a gente deve fazer aqui. Mas não existe uma receita universalmente aplicável a qualquer organização, a qualquer contexto. A gente primeiro precisa ouvir as pessoas que estão ali, entender de fato esses desafios e pensar em uma solução para isso. Então, acho que essa foi a grande mudança de mindset. E esse assunto na diversidade é um assunto diretamente ligado a impacto, e aí a minha pergunta para você é assim, como que você acha que isso impacta a vida das pessoas? Ou como você tem visto isso impactar, né? Não só uma pessoa que está procurando um trabalho, mas também uma empresa que está recebendo. E como que você acha que isso impacta as pessoas que estão ouvindo a gente, assim? Não, legal. Bom, eu acho que dá para a gente fazer uma lista de como esse impacto positivo ele pode alcançar as pessoas em diferentes sentidos, em diferentes cenários. Porque, assim, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente pensa, poxa, criar uma cultura em uma empresa onde as pessoas se sentem à vontade para serem quem são. Isso impacta positivamente as pessoas que trabalham lá, né? Na medida em que essas pessoas se sentem mais pertencidas, se sentem mais felizes. Mas se elas vão trabalhar com um sorriso no rosto, elas podem atender o cliente com um sorriso no rosto, né? Então, isso pode impactar positivamente a vida dos clientes. Porque eu sou cliente também. Quando eu chego numa empresa, às vezes eu fico com medo, assim, eu fico pensando, poxa, vou me chamar de senhor. Vão ouvir minha voz, vão me chamar de senhor e isso vai me chatear. Então, à medida em que uma empresa se posiciona, que ela tem medidas concretas na linha de apoiar a diversidade, eu me sinto melhor enquanto consumidor. Então, aí a gente já pode pensar em dois atores, né, dois conjuntos de pessoas que são beneficiados. Mas eu acho que não para por aí também o benefício. Na medida em que a gente fala de diversidade e inclusão numa empresa, existe um potencial de inspirar outras organizações, inspirar outros contextos. Então, uma empresa pode inspirar outra empresa, uma empresa pode subir uma campanha e trazer reflexões úteis à sociedade como um todo, né? Então, acho que uma empresa pode impactar o contexto onde ela está inserida. Como que você vê o seu trabalho e até a sua vida, assim, daqui a 10 anos? É uma pergunta boa. Poxa, há 10 anos atrás eu não me via aqui como Gabriela, sabe? Não imaginava que seria. Eu tinha, assim, pensando na minha transgeneridade em si, né? Eu sempre me vi como parte do universo dito feminino, mas eu não achava possível, assim, que eu vivenciasse, experienciasse isso de maneira pública. Foi há pouco tempo, né? Menos de 7 anos, menos 5 anos, que eu venho vivenciando isso com mais força e algo que antes eu não via como possível. Então, o que eu quero dizer com isso? Como a vida muda, né? Como que a gente não consegue prever o futuro. Se eu não conseguiria prever nem que eu estaria aqui me apresentando como Gabriela, imagina só que eu teria uma empresa de consultoria em diversidade, que eu estaria impactando.
dezenas, centenas de milhares de pessoas. Então, eu tenho dificuldade de prever os próxima década, né? Que a gente estará falando em 2031, estará falando e fazendo. Mas eu sou bastante otimista. Eu tenho como objetivo central impactar milhões de pessoas, sabe, com o meu trabalho. Então, se eu puder fazer uma estimativa, uma previsão, eu diria que a Transcendemos vai escalar ainda mais e a gente vai promover um impacto ainda maior na vida das pessoas. E Gabriela, como que você tem visto a busca pelas empresas, pela diversidade? Como que elas têm te procurado? Como que tem acontecido? Legal. Eu, quando sou demandada por essas organizações, tenho visto uma preocupação que vai em duas linhas, né? Empresas que querem falar e empresas que querem fazer. E eu tenho visto mais empresas querendo fazer do que falar, sabe? Então, como pensar num projeto interno ou até com impacto na própria comunidade externa. As empresas têm vindo com um interesse genuíno na causa, sabe? Muitas vezes com uma preocupação de, Gabriela, nós temos medo de só ficar falando e não fazer. Então, vamos fazer e depois falar. Mas eu também acho que uma coisa não exclui a outra, sabe? Eu acho que dá para fazer e dá para falar. É importante que seja assim. Acho que as empresas não deveriam só falar e não fazer, e também não deveriam só fazer e não falar. Porque na medida em que você desenvolve um ambiente onde uma cultura, né, de respeito, uma cultura onde todo mundo se sinta bem, pertencido, respeitado, quem está fora precisa ficar sabendo também. As pessoas precisam saber em quais empresas elas devem confiar. Eu diria que essas duas coisas elas caminham lado a lado. Legal. Essa questão sempre aparece, né? E muito legal a sua visão sobre isso. Obrigado por compartilhar. Alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar? Bom, eu acho que quem tiver interesse em acompanhar o nosso trabalho pode seguir no Instagram, @transcendemos_. Tem o meu perfil pessoal, @gabriela.alg. No LinkedIn, Gabriela Augusto. E, bom, dizer que eu estou empolgado, assim, com o que está vindo por aí. Eu acho que a gente está vivendo um momento bastante difícil, né, na sociedade de maneira geral, pandemia, instabilidade econômica, mas, de maneira geral, acho que tem muita coisa mudando para melhor. Então, eu acredito, sim, num mundo mais justo e mais igualitário. Sinto que estou fazendo parte dessa história de mudança e também convido as pessoas para acompanharem, fazerem parte disso. E você não precisa ser LGBT para ser um aliado, uma aliada na luta contra a LGBTfobia. Você não precisa ser uma pessoa negra para ser uma pessoa aliada na luta contra o racismo. Acho que todo mundo pode vir junto com a gente nesse movimento. Área. Curtiu esse episódio? Algum outro episódio? Quer falar com a gente? Mandar um comentário, uma sugestão? Procura a gente no Twitter. É área POD. Área Pod. Um abraço. Até a próxima.